A videoaula de hoje será desse porta-copo muito fofo, que é o porta-copo Flor de Luz. Meu nome é Luzia, você está no canal Luzia Figueiredo Crochê e sejam todos bem-vindos. Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos confeccionar esse porta-copo muito lindo e eu vou mostrar para vocês como eu cheguei nessa versão final. Primeiro, eu fiz ele com 5 bicos e eu achei que ele não ficou tão fiel ao americano, né? Fiz ele com 8 bicos também, achei que ficou muito bico para uma peça pequena. Daí, cheguei nessa versão final aqui com 7 bicos. E eu achei que ficou muito legal, ficou bem compatível com o americano. E para quem não sabe ainda, esse americano é o americano Flor de Luz. Ele está já disponível no meu canal, tem a videoaula dele, tá? É só vocês procurarem por esse nome. Fiz ele nessa versão aqui com 40 centímetros de diâmetro. Fiz uma continha mostrando como fazer a distribuição desse bico aqui, né? Inclusive, eu mostro lá como fazer ele com 35 centímetros, que eu fiz para uma cliente. E, a partir dessa continha, vocês conseguem fazer ele no tamanho que quiserem, tá? É só seguir o raciocínio da continha que eu fiz aqui, tá? Fica bem fácil de fazer. E, posteriormente, nós vamos fazer também o porta-guardanapo. Eu gosto muito de usar essa etiquetinha de borda no porta-guardanapo, dependendo do modelo, né? Tem modelo que não fica legal. Mas nesse modelo que é bem retinho aqui, ó, fica muito bom. Essas etiquetas são lá da Lumos Etiquetas. Eu vou deixar aqui o contato deles na descrição do vídeo, tá? Caso alguém queira conhecer, né? Então, deixa eu mostrar para vocês o material que nós vamos usar. Nós vamos fazer ele na cor porcelana. A numeração é 7684, é o barroco 6. E para o detalhe, nós vamos usar o castor, de numeração 7603, é a cor dele, né? Também é o barroco 6. Mas também pode ser usado o fio da sua preferência, tá? Nós vamos usar tesourinha, cola para os arremates, uma agulha de tapeceiro e a agulha de crochê de número 3,5. Gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a loja que eu compro os materiais, tá? Eu compro lá na Almeida Aviamentos Enxovais. Vou deixar o telefone deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueça de seguir o canal, de curtir, de compartilhar, de dar um joinha para ajudar no crescimento do canal e eu trazer mais vídeos para vocês. Desde já, muito obrigada por me acompanhar aqui no canal. E bora lá para a videoaula. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Deixo um pedaço de fio para o arremate. Faço aquela voltinha com o fio. Seguro aqui no encontro. Jogo para trás o fio que eu vou trabalhar. Vou introduzir minha agulha, puxar esse mesmo fio e dar uma laçadinha aqui. Dou uma ajustada para prender o anel mágico. E vou começar fazendo um ponto alto falso. Como eu faço esse ponto alto falso? Eu faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Esse é meu ponto alto falso. E agora, eu vou colocar aqui dentro do anel mágico mais 13 pontos altos, totalizando assim 14 pontos altos, contando com o ponto alto falso inicial que eu fiz. Vou concluir aqui os 14 pontos altos e volto para a gente fechar a carreira. Cheguei aqui no final com 14 pontos altos, contando com o ponto alto falso. Vou pegar esse fio, vou puxar para ajustar o anel mágico. Para fazer o porta-copo, eu comecei com 14 pontos altos, enquanto para fazer o americano, eu comecei com 13 pontos altos, tá? Então, agora nós vamos fechar aqui, ó. Aqui é o ponto baixo, aqui é a correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui. E olha só como fica. Agora, eu dou uma alongadinha aqui nessa alcinha,
pulo o primeiro ponto de base, vou no segundo, de trás para frente, e vou puxar essa alcinha aqui, ó. Vou puxar, vou ajustar para ficar no mesmo tamanho. Isso aqui, ó. Ajustei. Vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Fiz um ponto baixo, uma correntinha. Esse é meu ponto alto falso inicial. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto, formando um aumento. Aqui, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. Então, isso significa que para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos juntos. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. Olha só. Para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou completar a carreira, chegando aqui, eu volto para a gente fechar a carreira juntos. Cheguei aqui no final da carreira, né? Se aqui eu tinha 14 pontos altos, aqui eu fiquei com 28 pontos altos, tá? Agora eu vou fechar aqui na alcinha de cima, fazendo um ponto baixíssimo. E olha como ficou. Pulo um de base, vou no segundo ponto de base, de trás para frente, puxa essa alcinha para trás, aí de novo, Luzia, porque você pegou no meio do fio, tá? Puxei, dou uma ajustada aqui, né, para ficar na mesma proporção. Agora eu faço um ponto alto falso no mesmo lugar, que é um ponto baixo, mais uma correntinha. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto. Nessa carreira, eu vou fazer um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, que são 2 pontos altos juntos, um ponto sozinho. Faço novamente um aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Ficando dessa forma, olha, 2 pontos altos, um ponto sozinho. 2 pontos altos, um ponto sozinho. Essa vai ser a sequência até o final da carreira. Chegando aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira e fiquei com 42 pontos altos. Agora vocês vão entender por que eu comecei com 14 pontos altos, porque eu não queria fazer nenhuma adaptação aqui na hora de fazer o bico. Então, eu fiquei com 42 pontos altos. Se eu tenho 42 pontos altos, para eu dividir por número inteiro, eu vou dividir 42 por 7 e vou ter 6 pontos em cada bico, né? Então, vamos fechar aqui e vamos começar o bico. Olha só, vou na correntinha de cima, faço um ponto baixíssimo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras carreiras, né? Pulo um de base, vou no segundo, de trás para frente e puxo o fio. Puxei o fio. Agora, nós vamos começar o bico. Para eu começar o bico, eu teria que começar com 3 pontos baixos. Porém, para não deixar marcação, eu vou começar com um ponto baixo. E vou explicando para vocês, tá? Então, vamos lá. Fiz um ponto baixo, os outros 2 eu vou fazer quando eu chegar aqui, porque eu tampo isso daqui e aí eu não vou fazer em cima dos pontos baixos, porque eu preciso deles livre aqui, na hora de finalizar a peça, e não deixar marcação também. Então, eu fiz um ponto baixo, faço um ponto médio alto, faço um aumento de ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos. Fiz um aumento com 2 pontos altos, faço um ponto médio alto, eu estou voltando agora, ó, aqui é o meio do bico, né? E aqui agora eu faço 3 pontos baixos. 1, 2,
3. Então, para eu contar que aqui tem 6 pontos, como eu vou contar? Eu vou contar, não vou contar esse ponto baixo, porque eu vou contar esse. Então, eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que distribuir em 6 espaços. Aqui eu conto só um espaço, porque eu não posso contar os 2 pontos. Eu tenho que contar o espaço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu conto os 3 pontos baixos até chegar no próximo ponto baixo. Então, agora eu fiz os 3 pontos baixos. Então, eu faço um ponto médio alto, um aumento com 2 pontos altos, um ponto médio baixo. Agora eu estou voltando, porque aqui é o meio. Ó, um ponto médio alto, 3 pontos baixos. Vou conferir o bico aqui com vocês. Vou conferir novamente aqui, ó. Eu começo aqui, ó, vou começar agora daqui, nos 3 pontos baixos. Eu faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque os 3 pontos baixos aqui, ó, tô começando um novo bico. Então, fica dessa forma aqui, ó. 3 pontos baixos, um ponto médio alto, um aumento de ponto alto, um ponto médio alto e 3 pontos baixos para começar novamente o bico. Vamos fazer mais um bico para não ficar nenhuma dúvida. Um ponto médio alto, um aumento de 2 pontos altos no mesmo lugar. Dessa forma, faço um ponto médio alto, faço 3 pontos baixos e começo novamente outro bico, ficando dessa forma aqui. Eu vou completar a carreira aqui e já volto para a gente finalizar e começar a próxima. Vou fechar a carreira aqui com vocês para mostrar que deu certinho, ó. Tá vendo? E por que que eu queria que eu comecei só com um ponto baixo aqui, para finalizar com os pontos baixos também, para tampar isso daqui, ó. Ó, pego todas as alcinhas, faço um ponto baixo, ajusto aqui, né? Olha só, para tampar e ficar bem bonitinho. Agora, esse aqui é o último ponto baixo. Como eu vou fazer? Eu vou pular ele, venho no próximo e puxo a alcinha para trás. Ficando assim, ó. E na próxima carreira, eu já vou parar aqui, ó. Então, os 3 pontos baixos vai ficar livre para não deixar marcação, tá? Agora, eu vou fazer aqui um ponto médio alto. O ponto médio alto, eu vou fazer ele ponto baixo, né? Por quê? Porque quando eu chegar para fechar aqui, eu já vou deixar uma alcinha em cima dele. Agora, eu vou fazer 2 aumentos seguidos, 2 aumentos de pontos altos. Vou fazer um aumento de ponto alto aqui, um aumento de ponto alto aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, no próximo, outro aumento de 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, fiz 2 aumentos. Aqui eu vou fazer um ponto médio alto e vou repetir aqui os pontos baixos em cima de pontos baixos, que na sequência são 3 pontos baixos. Tá vendo? 3 pontos baixos, o próximo ponto médio alto. Ponto médio alto. Aqui, ó, já estou no aumento. No aumento, eu vou fazer 2 aumentos de pontos altos seguidos. Então, faço um ponto alto, outro ponto alto, faço aqui mais outro aumento de 2 pontos altos, ficando dessa forma aqui, ó. No aumento, eu faço um aumento aqui e um aumento aqui, nos 2 pontos do aumento. Aqui eu faço um ponto médio alto. E já vou cair nos pontos baixos, que eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Continuo com 3 pontos baixos. Ficando assim, ó. Vou fazer mais um pouquinho. Um ponto médio alto, um aumento,
de ponto alto, mais um aumento de ponto alto. Então, aqui eu vou ter 2 aumentos de pontos altos seguidos. Fiz o aumento, vou com ponto médio alto, só um ponto médio alto, e na sequência, 3 pontos baixos sobre pontos baixos. Um ponto médio alto, um aumento de ponto alto, mais um aumento de ponto alto, viu que são 2 aumentos de pontos altos seguidos, e só um ponto médio alto. E continuo com 3 pontos baixos. Vou mostrar aqui de pertinho, para ficar mais fácil de visualizar. Olha só. Tá vendo? São os 3 pontos baixos sobre pontos baixos, ponto médio alto, um aumento de ponto alto, um aumento de ponto alto, um ponto médio alto, repetindo 3 pontos baixos. E continua assim até chegar aqui no final. Vou fechar aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui falta um ponto baixo. Olha, eu pego todas as alcinhas para não deixar marcação e faço um ponto baixo aqui, ó. Fiz o ponto baixo, tampei. Aqui eu vou chegar no ponto médio alto. Olha só, eu vou pegar aqui de trás para frente, nesse ponto aqui, e vou puxar essa alcinha para trás. Tá vendo por que que eu fiz o ponto baixo? Porque agora eu formei o ponto médio alto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aumento em todos, menos nos 2 últimos daqui. Então, como esse aqui eu vou terminar quando eu chegar aqui para fechar a carreira, eu já vou começar fazendo o aumento. Começo, então, para fazer aumento, um ponto alto falso, no mesmo lugar, vou fazer um ponto alto, porque aqui eu vou fazer aumento, e agora eu vou continuar fazendo aumento até chegar aqui no último. O último eu não faço aumento. Então, vamos lá. Mais um aumento aqui. Olha só, 2 aumentos. Mais um aumento. Vou mostrando para vocês. 3 aumentos. Mais um aumento. 4 aumentos. Ó. Agora eu vou fazer o último ponto alto, que é em cima do ponto médio alto. Aí aqui não tem aumento, só um ponto alto. Vou pular, passo o fio na agulha, vou pular os 3 pontos baixos e vou direto para o ponto médio alto. Nesse ponto médio alto, eu vou fazer um ponto alto. Esses 3 pontos, por que que eu queria ele livre? Porque eu vou fazer um detalhe em cima do ponto baixo do meio aqui, ó. Então, não queria deixar marcação, por isso que vocês vão entender quando eu chegar aqui, tá? Então, agora eu vou fazer aumento até chegar no último ponto, né? Faço um aumento, no próximo faço um aumento de ponto alto, agora tudo ponto alto. Todos eu vou fazer ponto alto. Não tem mais ponto baixo nessa carreira, não tem ponto médio alto, são todos pontos altos. Continua aqui, são 4 aumentos aqui, ó, de pontos altos. 1, 2, 3, 4. E o último ponto aqui, ó, eu faço só um ponto alto, ficando dessa forma aqui, ó. Um ponto alto sozinho, 1, 2, 3, 4 aumentos na sequência e mais um ponto alto. Passo o fio na agulha, pulo os 3 pontos baixos, vou direto para o ponto médio alto e faço outro ponto alto aqui para começar. Ficando assim, ó. Como é uma aula bem pequenininha, eu vou fazer mais um bico aqui com vocês. Um aumento, 2 aumentos de pontos altos,
3 aumentos de pontos altos, 4 aumentos de pontos altos, e no último, em cima do ponto médio alto, eu faço só um ponto alto. Eu passo o fio na agulha e já vou em cima do próximo ponto médio alto e faço um ponto alto, sem correntinha de separação aqui, ó, ficando dessa forma aqui, ó, até o final da carreira e volto para finalizar e arrematar aqui com vocês. Se o de vocês ficarem, às vezes, um pouquinho emborcado assim, não tem problema, porque quando a gente for fazer o detalhe aqui, ele acaba cedendo um pouquinho, tá? Então, olha só, fiz o último aqui, ó, tá vendo? Só os últimos que fica sozinho, o restante é tudo aumento. 1, 2, 3, 4 aumentos. Passei o fio na agulha, sem correntinha, e vou fazer o último aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Pulei os 3 pontos baixos, vou no último aqui, ó, e faço um ponto alto. E agora eu vou cortar para a gente arrematar. E não deixamos marcação aqui, ó. Tem que ficar perfeito e lindo, né? Se eu jogar aqui, ó, ele emborca um pouquinho. Mas tudo bem. Melhor assim do que ele não emborcar, tá? Vou deixar aqui um pouco maior para ficar mais fácil de mostrar. Agora eu vou colocar na agulha de tapeceiro para a gente fazer o arremate, tá? Vamos lá. Olha só como eu vou fazer o arremate. Eu pulo o primeiro, que é o ponto alto aqui, o ponto alto falso. Vem no próximo. Puxo aqui. Vou virar. Passar aqui nesses 2 fiozinhos aqui, nessas 2 laçadinhas. Vou ajustar aqui. Vendo? Vou ajustar para ficar bem bonitinho. Ficando assim. E agora, olha como eu faço aqui para prender esse ponto no anterior aqui, ó. Nesse ponto alto falso tem essa correntinha de cima, ó. Ó, eu vou pegar nas 2 alcinhas dela, ó. Tá vendo? Eu pego nas 2 alcinhas, olha por baixo. Peguei nas 2 alcinhas e vou puxar para frente. Ó, como fica perfeito. Tá vendo? Puxei para frente aqui, ó. Eu gosto muito de fazer dessa forma aqui, ó. Fica perfeito. Aí eu vou prender aqui, ó. Aqui atrás, gente, não tem um lugar certo para passar o fio, tá? O fio, você tem que ir passando ele no meio aqui, ó. Tá vendo? Para ele não aparecer na frente. Cuidado para não deixar aparecer na frente. Aí depois que fez isso daqui, ó, não precisa ir muito não. Esse fio aqui é o fio 6, ele é bem resistente. Quando é um fio mais fino, às vezes eu arremato diferente. Nesse caso aqui, ó, são 6 cabos. Eu dividi 3 cabos para cada lado. Pego 3 cabos, coloco aqui na agulha de tapeceiro. Vou aqui, ó, tá vendo? Em qualquer lugar que seja entre os pontos aqui, ó, para ficar escondidinho o nó. Ó, faço isso aqui. Puxei. Vou dar um nozinho aqui. Ó, basta dar 2 nozinhos. Eu dou um nozinho, coloco uma gotinha de cola e dou outro nozinho aqui, ó. Pronto. Agora eu corto o fio. Ó, só apertar aqui, ó, que ele some, ó. Ah, vou fazer esse arremate aqui, ó, para mostrar para vocês como eu faço. Essa agulha aqui é um pouco grossa para fazer esse arremate. Deixa eu ver se dá. Deixa eu tentar. Como eu faço aqui, ó. Eu não vou subir aqui, ó. Onde eu comecei, eu fiz o ponto alto falso aqui, ó. Embaixo do nozinho, eu ando um pouquinho para frente aqui, ó. Que fica bem apertado, porque essa agulha aqui, ela é grossa. Ó, tá vendo? Eu ando um pouquinho aqui, ó. Mostrar para vocês. Porque como é uma aula pequenininha, ó.
Tá vendo? Eu ando um pouquinho aqui, ó. Aí eu vou aqui, subo, olha onde eu pego. Não tem que ser exatamente aqui, mas eu já acostumei, eu sempre pego no mesmo lugar, né? Faço isso daqui. Eu vou subir só um pouquinho, ó, para sair desse lugar aqui, para ficar mais fácil de amarrar. Agora eu vou aqui, ó, tá vendo? Aí eu vou aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou abrir aqui em duas partes, 3 cabos para cada lado. Aqui com uma agulha de tapeceiro mais fina, fica melhor para fazer, tá? Ó, da mesma forma, tá vendo? Passo 3 para cá, dou um nozinho, coloco uma gotinha de cola, amarro mais uma vez. Quando eu não coloco a cola, eu amarro 3 vezes e corto, tá? Não solto também não. Dessa forma que eu arremato aqui, ó. Aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ah, mas eu tô vendo o nozinho. Só fazer assim, ó. Esconde o nozinho aqui, ó, tá vendo? Perfeito. Agora nós vamos fazer o detalhe. Olha como ele ficou às vezes um pouquinho emborcado, ó. Só que a hora que a gente fazer o detalhe, ele não vai ficar emborcado. Agora a gente vai colocar o detalhe no Castor 7603. Agora, para começar o detalhe, eu posso começar em qualquer lugar. Posso começar aqui para esconder melhor o arremate. Como eu vou colocar etiqueta de borda, então eu vou começar aqui onde eu vou colocar a etiqueta para tampar, que eu não preciso ficar tão preocupada com o arremate, tá? Então, eu vou lá embaixo, entre os pontos, puxo o fio, né? Dou uma alongadinha para ficar mais fácil de tirar. Vou no próximo intervalo entre os pontos e tiro, dou uma ajustada aqui, ó, dou aquela voltinha, vou no próximo intervalo, puxo o fio, já tirando com a agulha deitada para ficar mais fácil. Ó, dou uma alongadinha ou venho com o fio até aqui para ficar mais fácil. Dou aquela voltinha, vou no próximo intervalo e tiro o fio. Olha, já faço a voltinha. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, bem no meio, no ponto baixo, ponto baixo do meio, porque aqui são 3 pontos baixos. Ó, passo o fio na agulha, veio aqui, vou fazer um ponto alto aqui dentro, ó, tiro 2, tiro 2, olha aqui, não passei por cima. Faço a voltinha novamente, vou no próximo intervalo e já tiro com a agulha deitada. Olha, faço uma voltinha novamente, venho no próximo intervalo, eu vou fazer ponto por ponto. Ó, um por um. Tá vendo? Às vezes, se eu apertar muito, fica difícil de tirar. Mas se eu dou uma alongadinha e depois eu vou tirando com a agulha bem assim, ó, vai ficar bem mais fácil. Ó, olha como fica fácil. Ó, dessa forma. Não esquece de dar a voltinha, porque senão não vai ficar uniforme, aí não fica bonito. Ó, tá vendo? Tem que tirar com a agulha baixada. Aí vem de novo, dou aquela voltinha, aí já vou fazer o ponto aqui, ó. Ó, faço o ponto alto, tiro dois, eu só não prendi nada, o ponto alto tá solto. Agora, ó, torci de novo, fiz o ponto baixíssimo, torci, fiz o ponto baixíssimo, torci, fiz o ponto baixíssimo, torci, fiz o ponto baixíssimo. É bem fácil de fazer, tá? É só ter um pouquinho de paciência no início, porque depois fica bem ágil.
Eu vou concluir aqui e volto para a gente fazer o outro detalhe aqui. Cheguei aqui no final, vou cortar para a gente arrematar. Gente, olha como fica bonito. Só assim já fica lindo, né? Deixa eu cortar aqui para a gente fazer o arremate. Deixar um pouco maior, que fica mais fácil de mostrar. Olha como eu vou fazer o arremate. Para finalizar o arremate, nós vamos fazer isso aqui, ó. De dentro para fora, eu faço isso aqui, passo o fio aqui no meio, para depois colocar aqui, ó. Aí dou uma ajustadinha aqui, ó, que eu puxei muito, para ficar igualzinho, ó. Tá vendo como fica? Perfeito. Agora aqui é só dar um nozinho, colocar a cola e dar outro nozinho, porque eu vou colocar a etiquetinha de borda aqui. Vou mostrar para vocês também como eu coloco a etiqueta, tá? Agora, nós vamos fazer a outra parte do detalhe. Eu vou começar aqui, pertinho do outro, né? Para arrematar tudo junto. Então, vou pegar só essa alcinha aqui, ó, que é a alcinha que tá voltada para mim, tá? Se você olhar pelo direito, é a alcinha de fora. Aí, eu deixo o fio para baixo e vou puxar o fio. Aí, vou na próxima alcinha e faço o ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, ó. Não puxo muito, para não repuxar a peça, bem leve, bem suave mesmo, tá? Pegando só essa primeira alcinha aqui, puxo o fio, fazendo o ponto baixíssimo, deixando bem soltinho, não pega as duas, tem que pegar só uma, porque senão o desenho não vai ficar igual. Então, eu tenho que pegar só a alcinha que está voltada para mim, bem de leve. Cada uma que você pegar, dá uma olhadinha para ver se não está pegando duas alcinhas, porque senão tem que desmanchar e fazer de novo, tá? Mas a gente sente quando tá colocando aqui, ó, que tá pegando só uma alcinha. Ó, é bem fácil. Ó, peguei uma alcinha, ó, vou na próxima, bem devagarzinho, bem leve, sem apertar, deixando o fio bem soltinho mesmo. Olha só. Aí de vez em quando dá uma olhadinha para ver se não tá pegando as duas alcinhas. Por quê? Porque senão não vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha que lindo que fica. Fica perfeito, né? Eu vou concluir aqui e vou mostrar para vocês como fazer o arremate. Já cortei o fio, coloquei aqui na minha agulha de tapeceiro e olha como eu vou fazer. Ó, eu venho de fora, colocando para dentro aqui, ó, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Ao invés de colocar aqui, jogando o fio para trás, eu não vou fazer isso, por quê? Porque não pode aparecer de cá. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Na hora de jogar para trás, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Pegando só o fiozinho da frente, para ficar firme e não aparecer aqui, ó. Tá? E faço isso aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu volto, pego esse outro fio que ficou do lado direito, coloco na minha agulha de tapeceiro e vou jogar ele para frente. Ó, onde que eu vou jogar ele? Ó, eu vou jogar ele aqui, ó. Tá vendo? Jogo aqui, por quê? Deixa eu mostrar para vocês. Olha que perfeito. Aqui é o lado direito da peça. Então, eu joguei. Não tem problema como eu vou amarrar, por quê? Ó, eu vou amarrar esse aqui, né? Ó, coloco uma colinha, dou outro nozinho. No de baixo, não aperto muito para não repuxar. O de baixo eu faço a mesma coisa, né? Dou um nozinho aqui, coloco uma colinha e corto. Eu vou fazer isso e já volto com a etiqueta para a gente colocar aqui. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Ó, aqui onde está o arremate, ó. Não aparece tanto não, ó. Mas como eu vou colocar a etiquetinha de borda, né?
Vou mostrar para vocês. Essas etiquetas aqui são lá da Lumos Etiquetas. Tem ela, a de borda mais larguinha, mas como o porta-copo é uma peça pequena, aí eu uso essa daqui que é mais estreitinha. Esse fio aqui é o mesmo daqui, ó, que eu fiz o acabamento, é o castor, né? Eu tirei 2 cabos aqui para ficar mais fino. Coloquei aqui na agulha de tapeceiro. Então, eu vou bem em cima do arremate e vou fazer assim, ó. Olha, como eu vou fazer? Eu vou colocar a de baixo lá, eu deixo solta, vou prender depois, né? Passo aqui, olha como eu prendo essa etiqueta. Eu venho de cá, prendo ela dessa forma aqui, ó. Eu acho que fica muito lindo. Por isso eu coloco na mesma cor para ficar bonitinho. Agora eu venho aqui, eu viro, vou do outro lado. Olha como eu faço. Coloco de dentro para fora, ó. Aí eu vou descer com a agulha. Olha, agora eu vou amarrar. Vou mostrar para vocês como eu faço. Vocês vão entender. Ó, deixa eu dar uma ajustada. Olha como fica. De cá. Agora eu vou prender, o nozinho vai ficar por baixo, ó. Por baixo da etiqueta. Olha como vai ficar aqui na frente. Agora eu dou um nozinho aqui, coloco a cola e amarro novamente. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora eu vou colocar uma taça nele aqui para mostrar para vocês como ele ficou. Esse foi o resultado do porta-copo Flor de Luz. Viu como é uma peça bem fácil de fazer, bem rápida. É uma peça muito legal para mandar de mimo para cliente, de fazer de presente para alguém. Ficou medindo 16 centímetros de diâmetro, mas eu vou deixar todos os dados dele aqui na descrição do vídeo, como o tamanho, os fios que eu usei, as cores. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, fiz com muito amor, com muito carinho. E não esqueça de seguir o canal, de curtir, de compartilhar, de dar um joinha para ajudar no crescimento do canal. Ficarei muito grata. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.